Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quinta semana do Meio Ambiente da Escola Agrotécnica Reimagine, Recrie e Restaure. Nós vamos, nesse momento, falar um pouco como fazer uma poda eficiente. E antes da gente iniciar o nosso conteúdo acerca do assunto, eu gostaria de dizer que concebemos esse trabalho em duas etapas. No primeiro momento, nós vamos apresentar algumas informações básicas a respeito das técnicas de poda, o que é a poda, né, como se faz a poda, e depois a gente vai passar por alguns vídeos que foram algumas atividades práticas relacionadas a isso. Infelizmente, nesse período de pandemia, nós não temos a oportunidade de estar em contato pessoal, né, juntos, mas nada que a tecnologia não nos ajude. Então vamos lá? Eu sou a professora Luciana Barros, sou professora da Escola Agrotécnica e sobre o curso, né, como fazer uma poda eficiente, a gente vai ter 4 momentos específicos nessa etapa. O que é a poda, por que fazer a poda, tipo de poda e como fazer a poda. Então, o que é a poda, né? A poda é uma palavra, poda vem do latim, putare, que significa limpar, cortar, desbastar, derramar. No conceito fitotécnico, é uma técnica cultural utilizada para alterar o desenvolvimento natural da planta, ou seja, ela é muito utilizada na agricultura de uma maneira geral, né? Nas técnicas fitotécnicas, como a própria palavra está colocando. A poda manual ou mecânica se resume em cortes simples do caule, dos ramos, folhas e raízes. A poda ela é utilizada em diversas áreas, né? Então, uma das principais áreas onde a gente pode utilizar a poda é na fruticultura. É muito utilizado para condução da copa das árvores, condução dos ramos, como por exemplo o maracujá, que é uma trepadeira que precisa ser conduzido. A gente utiliza na fruticultura também para potencializar a produção, né? Fazer com que os frutos cresçam e tenham melhor qualidade, né? Mais adiante eu vou explicar como isso acontece. A poda também é utilizada no paisagismo e muito utilizada principalmente nos jardins clássicos, onde a gente utiliza a topiaria, mas também é utilizada em outros tipos de jardins, onde a gente precisa conduzir o desenvolvimento de uma planta, dar a ela formato interessante aqui para ficar mais bonito e ajudar também na floração. A poda é utilizada também nas agroflorestas, que são espaços onde você tem uma série de combinações de plantas e árvores e que por conta do gerenciamento da luz, nós precisamos muitas vezes promover corte, né? E esse corte é também muito utilizado o material, a biomassa que sobra aqui sobre o solo, promovendo a ciclagem de nutrientes. Então isso faz parte, inclusive, do manejo agroflorestal. A gente também pode utilizar a poda no paisagismo urbano, né? Porque, afinal de contas, o paisagismo urbano vem embelezar as ruas, mas é necessário se ter cuidado com relação ao tráfego de carros, porque as plantas podem impedir a visualização e também a segurança dos pedestres, porque uma árvore como essa, tão grande, mal podada, mal conduzida, pode cair sobre as pessoas que transitam nas ruas. A poda para limpeza, né, a organização aqui das copas, a poda de topiaria também utilizada, né, para embelezar. E eu trouxe essa foto aqui para chamar a atenção, porque muitas vezes a gente encontra nas ruas da cidade um tipo de poda que é completamente errado, que desequilibra aqui a planta completamente. Então, é muito importante que a gente saiba o que está fazendo, né, para evitar acidentes. Eu mesmo já tive uma experiência com relação à poda de uma árvore que não foi feita por mim, foi feita pelas pessoas que fazem manutenção das redes elétricas, né? Então, para impedir que a planta tocasse nos fios elétricos, foi cortada de forma errada e a árvore, que tinha pelo menos uns 4 a 5 metros, tombou. Felizmente, não atingiu ninguém, mas danificou a minha calçada, a árvore teve que ser retirada, e eu fiquei muito chateada com a situação, mas foi justamente por causa de uma poda mal feita. Então a gente precisa entender o que está fazendo para poder evitar esse tipo de coisa. A poda utilizada na manutenção dos bonsais, né? Uma técnica milenar, onde se reduz o tamanho de uma planta,
E essa poda aqui faz a poda de copa, poda de raiz também, para manter a planta desse tamanho. Então, antes da gente falar como se faz a poda, é preciso que a gente compreenda alguns aspectos fisiológicos e morfológicos das plantas para entender por que a gente faz a poda, como que a gente vai fazer essa poda, né? Então, a poda influencia o crescimento e a absorção de água e nutrientes. O que a gente está dizendo aí? A planta, o ser vivo que está ali, ela é dotada de uma seiva que corre dentro dela. Essa seiva, ela pode ser a partir da absorção de nutrientes e água do solo e do crescimento. Na medida em que eu estimulo através da poda o desenvolvimento da planta, estou estimulando mais ainda a absorção desses nutrientes, desenvolvendo melhor as condições da planta quando ela tem capacidade de fazer mais fotossíntese, fazer mais seiva elaborada, né? E com a capacidade fotossintética melhorada, ela cresce mais, produz mais flores e frutos. Então imagina só, uma planta precisa fazer a fotossíntese para crescer, ela precisa ter espaço para absorver bastante água e nutrientes do solo. Então, quando eu consigo dar à planta a condição de ela desenvolver de forma harmoniosa, né, que ela cresça onde ela possa expandir seus galhos, aumentar a capacidade fotossintética, quando eu limpo a planta através da poda, eu estou estimulando, fazendo com que ela cresça mais e, por sua vez, faça mais fotossíntese, tenha mais seiva elaborada. Lembrando que a seiva elaborada ela vai ajudar no desenvolvimento de flores e frutos. Então, se o nosso objetivo é fazer com que a planta seja mais produtiva do ponto de vista das frutas, eu tenho que estimular isso através da poda. Se eu quero conduzir a planta à floração, eu posso estimular isso através das podas. Então, na medida que acumula reserva, ela frutifica, reduzindo seu crescimento. A planta, quando está sadia, consegue absorver nutrientes, consegue fazer a sua fotossíntese através de uma copa bem distribuída, bem organizada, ela já tem condição então de frutificar, porque ela já acumulou suficientemente energia para isso. Bom, após a colheita, a planta começa a crescer novamente, emitindo novos ramos e raízes. Então, nesse momento, né, a partir da colheita, a gente já tem uma nova etapa de desenvolvimento da planta, né? Aí a gente tem que observar como que a planta se comporta. Muitas vezes, dependendo de um ambiente extremamente favorável, às vezes pode levar ao crescimento vegetativo, que na verdade, um estágio onde as plantas só crescem e quase não produzem frutos, né? Isso que a gente chama de período vegetativo. Normalmente a gente reconhece isso com plantas que têm copas verde intenso. Muitas vezes é quando ela tem uma super concentração de nitrogênio, que é um dos nutrientes que a planta precisa para o seu desenvolvimento, né? Relação inversa entre vigor e produtividade. Às vezes, uma planta extremamente vigorosa, explodindo de verde, nem sempre consegue frutificar de forma satisfatória. Então, a gente precisa equilibrar. Então, a poda vai ajudar nesse sentido. Bom, a dominância apical dos ramos. Uma coisa extremamente importante a gente saber em relação às plantas é que elas possuem hormônios dentro delas. Hormônios que promovem o seu crescimento vertical e hormônios que ajudam no crescimento lateral. Hormônios que ajudam no crescimento de raiz. Quando a gente promove a poda, por exemplo, quando a gente corta o ápice da planta, a gente reduz a dominância apical dos ramos, estimulando o crescimento lateral. Então, todas as vezes que eu vou lá e corto o ápice de qualquer galho, eu estou estimulando o crescimento lateral da planta, ou seja, crescimento de ramos. E isso é uma estratégia que se utiliza na hora de definir mais ou menos como que a gente quer cortar. Relação direta entre o desenvolvimento da copa e das raízes. Então, às vezes, é necessário principalmente quando a gente tem uma planta dentro de vasos, e às vezes, isso falando do paisagismo, é claro, às vezes a planta está com galhos, folhas imensas, galhos imensos, crescendo lateralmente imensamente. Mas vai chegar um tempo que ela vai reduzir o desenvolvimento dela, porque eu já sei que as raízes que estão contidas naquele vaso, elas precisam ser podadas, porque a planta cresceu demais,
a raiz também cresceu e isso reduz muitas vezes a sua capacidade lá no futuro de desenvolver porque chegou no limite do vaso. Então, às vezes, para estimular o crescimento de uma planta no vaso, a gente tem que ir lá e fazer a poda de raiz também, né? As condições de clima, solo afetam o vigor da planta. A poda ela não faz mágica, é preciso que a gente tenha espaço, né, adequado, um ambiente adequado de desenvolvimento para as plantas e um solo onde tenha nutrientes e água para que a planta possa desenvolver, que a planta possa crescer. Então, se você, por exemplo, tem na sua casa um vaso de planta que mesmo depois da copa não respondeu, é importante que muitas vezes você auxilie, né, com um adubo orgânico, né, para ajudar no vigor da planta. Ramos que recebem mais luz fazem mais fotossíntese e, portanto, são mais produtivos. É o que a gente já comentou. Um dos objetivos da poda, e existe um tipo de poda chamado poda de limpeza, é promover a maior iluminação dentro da copa. Essa maior iluminação vai favorecer a fotossíntese, né? E, portanto, no futuro, quando essa planta já estiver frutificando, ela vai ser mais produtiva, justamente porque ela está conseguindo fazer a fotossíntese dela. É importante lembrar que existem algumas doenças que cobrem o tecido da folha e isso pode prejudicar também a fotossíntese. Então, muitas vezes, quando uma planta está atacada por algum tipo de fungo, por exemplo, que é muito comum, por exemplo, a fumagina, que escurece a folha da planta, às vezes é importante a gente promover uma poda mais radical aí para que no futuro, ela, cuidando dessa planta, ela se livre desses patógenos, desses micro-organismos que atacam a planta e ela tenha mais capacidade de fazer fotossíntese, então seja mais produtivo daí a mais um pouco. As podas variam com as espécies e idade das plantas. Então, assim, não existe um padrão para a poda, né? A gente tem objetivos diferentes que a gente vai falar mais adiante em relação à poda. E isso está relacionado à idade da planta, o tipo de planta, né? Ou seja, a espécie. É uma planta trepadeira, é uma árvore, é um arbusto, é uma planta em miniatura. Então, a poda ela tem que levar em consideração isso. Então, por que, né? Por que fazer poda? Então, eu destaquei aqui 3 objetivos muito interessantes, né? Modificar a arquitetura da planta, muito utilizado no paisagismo, quando a gente quer dar um efeito de topiaria, quando a gente quer conduzir ramos para, por exemplo, crescer sobre um pergolado, sobre uma treliça, ou quando a gente pretende, por exemplo, conduzir plantas que são frutíferas e, por exemplo, você quer reduzir o porte da planta para que ela, no futuro, em tamanho menor, seja mais fácil a colheita. É um exemplo, né? Obter produções regulares anualmente com frutos de boa qualidade. Quando a planta está chegando próximo desse período de frutificação, muitas vezes é importante a gente fazer essa poda para ajudar na condução de seiva elaborada para a geração de frutos de melhor qualidade. Às vezes não é nem quantidade, às vezes a gente tem que diminuir o número de ramos numa planta para que ela produza frutos de melhor qualidade e também tenha uma produção mais regular. Então existem inúmeras técnicas de poda de frutífera, poda da acerola, poda da goiabeira, poda da jabuticabeira, no intuito de facilitar essa produção, tendo melhor qualidade, melhor tamanho de frutos, etc. Objetivo número 3, manter a forma e a sanidade e o vigor da planta. Então, quando uma planta está exageradamente crescida, e isso ela está passando do ponto no local onde ela se encontra, às vezes a gente precisa fazer uma poda, né, de limpeza. Poda de sanidade é muito importante quando uma planta está muito atacada por algum tipo de praga ou de micro-organismo, né, que causam doenças. Às vezes a gente precisa fazer a poda de sanidade, limpeza da planta, né, aeração da planta, para ela ganhar um vigor, né? Isso acontece também após a colheita, é muito, muito comum a gente fazer isso. A planta já deu toda a energia que ela tinha ali para a produção dos frutos, né? Então ela precisa de uma época de refazimento. Então a gente faz uma poda
para que ela crie novos ramos, novas folhas e ela possa desenvolver melhor, mais adiante para uma nova etapa. Então, quais os tipos de poda que temos? Existem vários tipos de poda, mas eu coloquei aqui os principais. Poda de formação, poda de frutificação, poda de limpeza, de condução, poda drástica, poda de renovação. Cada uma dessas pode ser utilizada em todo tipo de planta, dependendo da situação. Com exceção da poda de frutificação, que obviamente ela é utilizada nas fruteiras. Então, poda de formação. Tem o objetivo de formar uma boa estrutura de copa, deixando-a simétrica e arejada, garantindo maior resistência de tombamentos e quebra dos galhos. Aqui a gente está vendo uma goiabeira, né? Então, geralmente a gente faz essa poda de formação, né, quando a planta está se desenvolvendo, quando ela já está emitindo os primeiros ramos. Aí a gente vai conduzindo a planta para que ela possa chegar até determinado ponto, com uma copa bem estruturada, bem harmonizada em relação à sua própria arquitetura, né? E equilibrada, de forma que os galhos não fiquem galhos só para um lado, às vezes prejudicando o equilíbrio da planta e fazendo com que ela tombe, né? Temos aqui a poda de frutificação, que consiste na retirada de excessos de ramos produtivos para obter o equilíbrio entre vegetação e frutificação. Aquilo que a gente comentou anteriormente. Quando a gente tem uma planta muito vigorosa, que se desenvolveu demais, às vezes a gente precisa reduzir o número de ramos. Lembra que eu falei? A planta ela está elaborando a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva elaborada, que ela faz a partir da fotossíntese, a seiva bruta da água e dos nutrientes que ela tem no solo. A planta desenvolve tanto quando todas essas condições estão adequadas, que fica assim uma quantidade gigantesca de ramos e que muitas vezes vai fazer com que ela tenha que lutar para nutrir todos os frutos que ela vai produzir. Então é melhor que a gente faça uma poda de frutificação, conduzindo para os ramos mais vigorosos aquela seiva que ela está produzindo. E naqueles ramos vigorosos, com maior número de gemas, que são pontos que existem no galho, onde existe a produção de novos galhos, naquele ponto, a gente permite, então, que a planta se expanda e produza frutos mais vigorosos, mais bonitos, mais sadios, porque assim ela terá menos boca a alimentar. A poda de limpeza, né? Nesta operação são retirados o excesso de ramos que estejam mal posicionados, fracos, excessivamente vigorosos ou contaminados. Então, muitas vezes a gente tem numa planta, uma planta que está sendo atacada por alguns insetos, plantas que estão doentes, existe diferença entre isso. Plantas que têm, às vezes, ramos ladrões, o que a gente chama de ramo ladrão, que é ramo que ele provavelmente ele nem vai frutificar, mas está tirando a seiva no interior da copa. E a gente tem que ir lá, às vezes, eliminar esses ramos ladrões, favorecendo a harmonia da planta, iluminação na copa, limpeza dos patógenos e insetos, caso existam, né, que estejam lá prejudicando a planta, a aeração no entorno da planta, que isso também é muito importante para evitar doença, e favorecimento da fotossíntese, porque a planta com mais luz no seu interior, na sua copa, ela pode melhorar a fotossíntese, né? E quando ela consegue fazer fotossíntese, uma fotossíntese melhor, mais seiva elaborada, melhor desenvolvimento, melhor acúmulo de energia, melhor produção, caso seja uma planta frutífera, ou maior quantidade de flores, caso seja uma planta que a gente tem o objetivo de utilizar no paisagismo. Então, a poda drástica, nesta operação são retirados o excesso de ramos que estejam mal posicionados, fracos, excessivamente vigorosos ou contaminados. Então, aqui a gente tem dois tipos de poda drástica, né? E nesse momento a gente opta por essa poda drástica quando uma planta já está muito enfraquecida por causa de muito problema, de doença, de pragas. Às vezes a gente precisa fazer isso. Uma poda drástica para fazer uma renovação total da planta, né? Deixando alguns galhos para que ela tenha a condição de revigorar. Lembrando que os galhos possuem gemas de desenvolvimento, né? Que são células
no lenho da planta, que ajudam ela a emitir novos ramos, novas folhas a partir de lá. Então, nesse caso, olha, veja bem que essa poda drástica manteve, aparentemente, o que eu estou conseguindo ver, 3 ou 4 ramos, que a partir desses ramos, novas folhas serão emitidas e ela vai sair mais vigorosa. Se ela estivesse vivenciando, por exemplo, um problema de doença, aí a gente estaria eliminando os ramos doentes, dando maior condição para essa planta desenvolver. E aí vale a pena, inclusive, a gente cuidar do solo, né, dando mais condições de nutrientes para a planta, para ela poder ter mais vigor mais adiante. Então, chegou a questão, como? Como fazer uma poda? Para começar, a gente precisa das ferramentas, né? A tesoura de poda, né? A tesoura é onde a gente tem mais uma haste aqui de suporte para ajudar, os serrotes. E existem outros instrumentos que podem ser utilizados. Inclusive, recentemente, eu até adquiri um equipamento que parece uma serra elétrica, mas na verdade ele é para ramos menores e ajuda maravilhosamente na topiaria. Na parte do como, é importante a gente saber técnicas de poda, né? A principal informação que eu gostaria de trazer aqui com relação à poda é que a gente tenha o cuidado de, na hora de fazer o corte que a gente chama de corte em bisel. Corte próximo da gema, 1 centímetro acima da mesma, direcionando de preferência para fora da copa. O corte em bisel, olha, imaginando que a gente está passando uma linha horizontal abaixo dessa gema, esse corte em bisel ele sai na diagonal. Por que a gente faz isso? Para evitar que a água acumule no interior da planta. Lembre-se que a poda é um ferimento que se causa na planta, é uma abertura na planta e essa área aberta, se não estiver bem cuidada, ela pode acumular água, facilitar a entrada de patógenos. Lembra que eu toda hora estou falando de doenças, isso aí é extremamente sério, porque pode ser espaço de abertura de aparecimento de micro-organismos. E uma coisa muito importante é que as ferramentas, especialmente na fruticultura, onde a gente tem muitas vezes a área de produção, que as ferramentas estejam devidamente higienizadas. Se eu estiver utilizando uma ferramenta, uma planta doente, eu preciso, quando eu for utilizar em outra planta, eu preciso higienizar essa planta para que ela não seja veículo de contaminação para outra planta. Eu estou fazendo corte. Imagina eu fazendo um corte no meu dedo com uma tesoura contaminada. O que vai acontecer? Eu posso adquirir uma infecção a partir disso. Então, é mais ou menos isso que acontece com a planta. Então, corte em bisel na diagonal, né, de preferência, para fora da planta, né, onde a água possa escorrer para fora da copa, né. Tem a técnica de poda de árvores, né. Então, independente do tipo de poda a ser executada, a técnica utilizada é a mesma para todas, sempre respeitando a crista e o colar, o tamanho dos ramos e o tamanho dos ramos, e realizando-se em 3 cortes. Vamos lá. A gente tem aqui o colar, né, que é essa parte que liga ao tronco principal, e temos a crista. Quando a gente vai executar uma poda numa árvore, considerando o tamanho da árvore, o porte da árvore, aqueles galhos eles são tão pesados que eles podem, muitas vezes, se mal cortados, eles podem lascar a árvore, chegando até o ramo principal, e assim a gente pode perder a planta, né? E, além do que, mesmo que não lasque toda a parte principal do tronco, ela pode causar um ferimento tão grande, mesmo nos galhos, que pode ser também a abertura de doenças para a planta. Então, para evitar isso, existe a técnica dos 3 cortes, né? A gente faz um corte inicial, aqui a gente tem o colar, né, a crista, a gente se afasta mais ou menos 30 centímetros e faz o primeiro corte. Depois faz o segundo corte, eliminando a primeira parte do ramo, né? Então, finalmente, a gente executa o corte mais ou menos à altura do colar, um pouco em diagonal aqui, para que a gente não chegue perto do leme principal, né? Do ramo principal. Então, aqui a gente tem o corte correto, que seria esse aqui, uma linha em diagonal, onde a gente vai ter uma melhor cicatrização da planta.
né? Uma cicatriz redonda. Essas células elas têm a capacidade de fechar e assim a gente protege a planta da entrada de doenças. Diferentemente de um corte mais reto, que às vezes alcança o lenho, né? O tronco principal, e assim ferindo a planta, levando mais tempo de cicatrização, ou às vezes nem conseguindo cicatrizar, causando ferimentos na planta. E aí, eu convido todos vocês a apreciar alguns vídeos, né, de como fazer uma poda eficiente, tá? Vamos lá? Oi, dando continuidade à segunda parte de como fazer uma poda eficiente, a gente vai agora conversar um pouco sobre as ferramentas, né? Coisa que eu já falei anteriormente, mas eu vou reforçar aqui agora. Então, olha, para fazer uma poda muito eficiente, utilizar as tesouras de podas. Elas são ótimas para a gente cortar galhos mais fortes, né? Onde a gente precisa imprimir uma força maior. Precisa estar bem amolado, isso é bem legal. A gente também tem aqui o serrote, né? Indicado para esse tipo de galhos mais fortes. E ele facilita bastante o trabalho e a gente imprime pouca força na hora de cortar. E aqui as tesouras de poda, essas aqui estão bem facinhas de trabalhar, porque elas estão... Eu passei óleo, aquele óleo de máquina de costura, ele ajuda bastante, deixa a tesoura bem flexívelzinha, tá? Precisa estar afiada, ela é sempre útil para cortar galhos mais finos, ok? E por uma questão de segurança, eu sempre gosto de alertar a utilização das luvas, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com plantas que têm bastante espinho, é muito comum a gente se ferir, né, por conta disso. Então, para evitar, usem as luvas, tá? Essas da Steel são ótimas, são luvas macias e que tem uma resistência porque são de couro e eu acho que não é uma luva cara. Então, é isso. Agora a gente vai passar para a parte da poda. Bom, antes da gente fazer a poda, eu gostaria de falar um pouco sobre a arquitetura da planta, né? E também dos objetivos dessa poda. Eu já falei anteriormente que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar antes de fazer a poda é qual é o objetivo dessa poda? O que eu quero com essa poda? Então, aqui a gente está diante de uma árvore, um limoeiro, né? Então, se a gente parar para observar, essa árvore ela tá um pouco doente e a gente precisa... fazer com que essa planta ela se revigore, né? A gente quer conduzir a seiva de forma tal que a planta fique um pouco mais resistente com relação ao patógeno que está atacando ela. Então a gente precisa fazer com que ela faça mais fotossíntese, né, para poder desenvolver. Se parar para prestar atenção, ela está cheia de ramos ladrões. O que é ramo ladrão? São esses galhos que partem do tronco. Inclusive eles estão também um pouco adoecidos e esses ramos ladrões eles estão consumindo a energia que a planta está sugando do solo, né? Como eu falei, da parte fisiológica da planta, para ela produzir a seiva bruta e a seiva elaborada. Uma parte ela tira do solo, nutrientes, água, e a outra parte, a seiva elaborada, ela faz a fotossíntese. Mas só que esses ramos aqui, que a gente chama de ramo ladrão, que inclusive estão doentes, com alguns pulgões, eles precisam ser retirados, porque senão na hora de alimentar todos os ramos seriam mais bocas para alimentar. Então vamos lá, vamos começar agora fazendo a limpeza desses ramos ladrões. Bom, é importante dizer que para quando a gente for fazer a poda, o corte, né, a gente corta sempre o corte em diagonal. Ó, esse corte em diagonal vai facilitar o escorrimento da água, né? Lembra que a poda, ela é um ferimento que a gente está causando na planta, né? E então a gente tem que fazer o mínimo possível de agressão. E aí a gente prefere fazer os cortes em bisel, né? Como é que a gente chama na parte técnica, porque assim, dessa maneira, a água que vai, na água da chuva que vai bater, vai escorrer, né? Então a gente vai agora proceder toda a limpeza dos ramos ladrões. Esses ramos ladrões, eles só são responsáveis em retirar a seiva, impedindo, por exemplo, que aconteça uma frutificação mais satisfatória.
Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a cicatriz deixada pela última poda. Isso é uma excelente cicatriz, isso significa dizer, né, que foi feito um corte melhor aqui e, ó, a cicatriz bem feita fica desse jeito. Futuramente esse daqui vai ficar desse jeito. Bom, agora que a gente já fez a limpeza dos ramos ladrões, né? Agora a gente já limpou quase tudo. Eu gostaria que a gente observasse aqui a estrutura da planta, né? A arquitetura da planta. É muito importante a gente deixar a planta harmoniosa, né? Deixar a planta conforme a sua própria arquitetura. Então observem que a copa ela está bem distribuída. Eu privilegiei alguns galhos, mas de forma tal que eles permanecessem em equilíbrio. Quando a gente faz a poda, a gente precisa ter atenção quanto a isso, porque às vezes a gente esquece esse equilíbrio da planta e pode acontecer da planta tombar se ela tiver muito peso, né? Algumas plantas elas têm galhos mais frágeis e acabam quebrando, partindo ou tombando. Então nesse caso aqui eu mantive a copa bem harmoniosa. A gente ainda pode promover mais limpeza se quiser. Alguns galhos ladrões ainda existem na planta, mas eu vou deixar do jeito que está aqui como exemplo do nosso trabalho. Agora a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a poda de formação ou poda de condução, né? Aqui a gente tem uma espécie de planta utilizada no paisagismo, ela é uma trepadeira, conhecida como jasmim indiano, né? Ela dá umas flores vermelhas em cachos e ela fica muito bonita. Então a gente vai começar a fazer a poda observando que essa planta ela tem 2 ramos. Esses 2 ramos eu entrelacei, né, para que no futuro, quando ela estiver mais forte, mais robustas, os galhos mais maiores, esse mecanismo de entrelaçar dá um acabamento bem bonito na planta, né? Então, por enquanto, essa planta está crescendo num tutor, né, de madeira, e a gente precisa ajudar e conduzir que a copa cresça, né, para a gente poder dar o efeito que a gente quer na planta. Lembrando que ela pode ser apoiada em pérgolas, treliças, etc. Então, vamos fazer a nossa poda aqui de condução, eliminando ramos que não vão acrescentar em nada no perfil da planta, né? A gente quer ajudá-la a subir, então a gente vai eliminar esses ramos menores aqui, ajudando a planta a desenvolver. Como nós já comentamos no primeiro momento, a planta ela está sob efeito de hormônios. Nós temos hormônios apicais, hormônios que ajudam o desenvolvimento dos ramos de crescimento. Quando eu elimino ramos laterais, eu estou induzindo o desenvolvimento dos ramos apicais. Se porventura eu corto os ramos apicais, eu estou induzindo os ramos laterais. Então, para essa planta, eu considero isso aqui suficiente. A gente pode até, inclusive, desbastar mais, mas no momento é o suficiente, esperando que a planta desenvolva verticalmente. Essa aqui é a mesma planta, jasmim manga, só que em um tamanho maior, num porte maior, né? Ela está sendo conduzida nessa grade, né? E observem que ela está cheia de ramos laterais, que não interessam, né? Porque ela não tem suporte para aguentar esses ramos. Então ela necessita de uma poda de limpeza, né? Onde a gente precisa observar mais uma vez a condução dos ramos principais que estão sendo apoiados na grade, né? Então a gente vai cortar os ramos laterais para estimular o desenvolvimento dela, né? E conduzir apenas os ramos laterais que descem pela grade, né? Aqui nesse caso não interessa. Então vamos lá.
Eu acho que a parte mais difícil na tomada de decisão de um tipo de poda como esse é que a gente não sabe nem por onde começar, né? Tem muitos ramos e a gente pode se perder. Então, a dica nesse caso aqui é ir cortando paulatinamente os ramos que a gente quer que sejam eliminados e prestando atenção na arquitetura da planta, né, para que ela seja conduzida e a gente possa promover a limpeza que se deseja e deixá-la no tamanho apropriado. Neste caso aqui é que a gente tenha o efeito da planta sobre a grade, né, que está suportando o peso dela e que dá esse efeito bonito. Mas aí a gente tem que ter muita paciência e cortando com muita calma para a gente não fazer um corte errado num ramo errado. Se a gente precisar eliminá-lo, beleza, mas a gente vai cortando de pouco em pouco até que fique no tamanho desejado.